Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Curitibando e hoje a gente está aqui na Avenida Cândido de Abreu para contar a história do primeiro shopping de Curitiba, que é o Miller. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo o que a gente produz e claro, já considere ser membro do canal, porque isso ajuda bastante a gente a continuar crescendo. A gente vai entrar tintim por tintim na história do shopping lá dentro, mas uma coisa que é importante que eu quero que vocês percebam é, olha essa fachada, uma fachada que tem a ver demais com a história desse empreendimento, que na verdade pertencia a uma importante fábrica aqui da cidade que a gente vai contar daqui a pouco. Mas olha, eu quero que você preste atenção também no contorno da arquitetura, os seus traços ecléticos que dialogavam bastante com as tendências fabris da Europa, quando ela foi criada lá no século XIX. Olha só, o Miller, que é o primeiro shopping, ele é fundamental para a gente entender o desenvolvimento de Curitiba. E é por isso que a gente vai entrar nessa história e nesse espaço tão importante. Já deixa aqui também quais são as suas lembranças e as suas memórias de visitar, de conhecer, de compartilhar esse espaço de comércio e de convivência aqui de Curitiba. Vamos lá então, bater perna dentro do Miller? Agora sim chegou a hora de a gente fazer aquilo que a gente sabe fazer de melhor, que é bater perna e contar a história de Curitiba. Como a gente comentou ali no comecinho do vídeo, o Miller foi o primeiro shopping aqui de Curitiba. Ele foi inaugurado no dia 2 de setembro de 1983, ou seja, semana que vem ele completa 41 anos. E a história de todo esse espaço que hoje abriga o Shopping Miller é muito mais antiga. E ela remete à imigração do suíço Gottlieb Miller, que em 1878 abriu a primeira oficina mecânica de Curitiba e a primeira ferraria. Isso mesmo, o Miller, ele não é só pioneiro em ser um centro de compras. O seu pioneirismo vai antes mesmo da sua existência e acaba sendo até mesmo, vamos lá, uma coincidência dentro da história de Curitiba. Antes de a gente avançar um pouquinho nessas lembranças da nossa cidade, vamos prestar atenção um pouquinho aqui nos corredores. Se a gente comparar com outros shoppings, principalmente com o Pátio Batel e mesmo com o Jockey, a gente vê que eles têm corredores bem mais amplos, justamente porque esse espaço aqui, que abriga hoje o shopping, ele era na realidade o que abrigava o complexo fabril Miller. Então, quando aquela primeira oficina mecânica, aquela primeira ferraria se transformou em um grande complexo, um grande complexo fabril, ele foi ampliado para esse espaço que fica no centro cívico, que na época era um espaço, como a gente falou, distante do centro da cidade. Aqui a região da Cândido de Abreu, da região do centro cívico, antes de se tornar o centro administrativo de Curitiba, era uma região que alagava, era uma região distante, e com a chegada do centro cívico ali no final, em meados da década de 50, isso valorizou o espaço e, claro, transformou também, reconfigurou essa localidade da cidade. Um pouquinho para cima a gente precisa lembrar que está o Alto da Glória, que já tem vídeo aqui no canal e que também era um espaço de decisão e poder. Quem quiser saber mais sobre isso, acessa o vídeo lá, e eu já vou dar um spoiler, que o Alto da Glória é o menor bairro em termos territoriais aqui de Curitiba.
Mas voltando para a história do Miller, esse complexo fabril foi muito importante também para o desenvolvimento de Curitiba. Afinal, ele tinha mais ou menos 600 funcionários. Isso, para o começo do século XX, era realmente um número bem assombroso, assombroso no bom sentido, o que fez com que, claro, as indústrias Miller se destacassem não só aqui na região de Curitiba, mas também aí em um cenário nacional. E uma coisa muito importante do shopping é que ele preserva a arquitetura externa do complexo. Se a gente perceber, se a gente prestar atenção ali na frente, a gente pode perceber que ele vai remeter justamente às tendências europeias na construção desse tipo de espaço, desses complexos fabris. Então a gente tem o que se entende por arquitetura eclética, mas claro, voltada ali ao complexo fabril. Uma coisa também interessante aqui do shopping, se a gente prestar atenção, é que ele é mais baixo. Além dos corredores serem um pouco mais estreitos, eu também acho o Miller um pouco, o teto, né, o pé direito dele aí dos corredores, um pouco mais baixo. Vamos só subir aqui na praça de alimentação, bem en passant mesmo, só para vocês terem uma ideia de como ela é, e quem assistiu os vídeos do Estação, do Pátio Batel e também do Jockey Plaza, vai poder ter uma ideia da diferença. Olha só, escada rolante quase chegando. Vamos olhar, a gente não vai ficar muito tempo aqui para não expor as pessoas enquanto elas estão no seu momento de refeição, mas a gente pode ter aí uma ideia de quão ampla é a praça de alimentação. A gente depois vai visitar o cinema também. Aqui atrás tem uma portinha de saída do cinema, então você pode sair das salas e cair direto também na praça de alimentação. Olha só, mais um pouquinho. Já conta para mim o que você está achando do Miller e quais são as principais diferenças que você percebe em relação aos outros shoppings. E com a chegada do Miller enquanto shopping, ele também reconfigurou o comércio de Curitiba, porque antes o comércio ele estava centrado primeiro ali, claro que na região do centro, sobretudo na Rua 15. Fazia pouco tempo, fazia mais ou menos uma década, que a Rua 15 tinha se transformado em um grande calçadão. Então o comércio de rua de Curitiba estava muito sujeito às questões climáticas, às intempéries. Isso também acabava prejudicando ou ajudando os comerciantes. Com a chegada do shopping, tudo isso muda, porque você tem um centro de compras, abrigado do frio, abrigado da chuva, abrigado do calor, e que se torna um ponto de referência dentro da capital paranaense e também da região metropolitana e, claro, da região sul. Não à toa, o Miller tem também uma filial em Joinville, Santa Catarina. Uma coisa interessante que os fundadores do Miller, eles testaram a popularidade do shopping quando eles chegaram no aeroporto e pediram simplesmente: quero ir ao Miller, ao taxista. E o taxista trouxe direto aqui para a região que hoje é o Shopping Miller, mas eles se referiam, claro, que às indústrias. Olha só, mais um pouquinho aqui do shopping. Isso foi para testar o nome Miller, né? Ali tem uma Apple IIu, uma saída para Matheus Leme. Depois a gente vai dar uma olhadinha também num espaço bem diferente que o Miller tem, que são as esteiras que levam ao outro lado do estacionamento. Uma coisa interessante é que não só o Miller é histórico, mas muito do que está ao seu redor também é histórico. A gente vai ver um pouquinho depois. Como a gente comentou antes, tem ali a região do Centro Cívico, que já tem vídeo aqui no canal, a região do Alto da Glória. Tudo isso faz parte da história de Curitiba.
Ali a gente já fez também alguma coisa na região da Praça Tiradentes, que também não está muito longe de onde é o shopping, a Rua Riachuelo, que já tem vídeo aqui no canal, o Paço da Liberdade, o Passeio Público. Todos esses eram espaços de concentração do povo curitibano. Então, quando a gente chega numa região como essa, a gente está também desbravando a história da cidade, muitas vezes sem que nós nos demos conta desse processo, né? Isso é muito... Quando a gente toma consciência disso, a gente passa a olhar de outra forma. E eu gosto muito do Miller, porque aqui dentro tinha uma Saraiva, que hoje não existe mais, mas que foi onde comprei também muitos livros, muitos CDs, enfim, faz parte também aí da minha própria trajetória como leitor e como também alguém que é apaixonado por música e cinema, muitos DVDs também. Então é interessante a gente perceber como esses lugares, esses espaços fazem parte também da nossa história pessoal. Imagina quantos casais começaram as suas histórias no Miller, no cinema, na praça de alimentação, marcaram dates, enfim. Tudo isso faz parte da construção da cidade, dessa maneira como a gente percebe, vê e enxerga a capital paranaense e todas as cidades. O Miller, ele tem alguns pontos intermediários entre os andares que tem também pontos comerciais. Então, ao invés de você subir direto para o próximo andar, você chega no estacionamento e aqui você tem uma adega no caso. Mas em outros desses pontos intermediários, digamos assim, você pode encontrar outro tipo de empreendimento, além de, claro, isso muda também bastante. Agora aqui a gente já está na área do cinema, que é também uma área bem grande aqui do Miller. O Miller tem algumas das salas também aí mais modernas de Curitiba e é um espaço grandíssimo de convivência e de experiência gastronômica também. Aqui a gente tem um Comodoro do meu lado direito e toda essa parte também recentemente aí foi revitalizada para ganhar novos restaurantes, novos bares, não sei bem que não chegam a ser bares, né? Seriam mais restaurantes mesmo, como a gente vai ver ali na frente. Mas foi bem importante porque não só na praça de alimentação, mas você tem essa área mais gourmet. Em breve a gente pretende fazer o Barigui, e o Barigui tem uma área gourmet também bem forte, bem importante, e o Miller acaba tendo essa também bastante parecida, além de ter essa espécie de pista aqui de carrinho, para as crianças se divertirem. É bem legal, olha só. Também tem aqui esse Steakhouse, La Vaca, bem famosa aqui no Miller também. Olha só. E aí, conta pra mim o que você tá achando do nosso passeio. Lá atrás eu pedi para você, olha só, e aí? Eu pedi para vocês compararem os shoppings, né? Agora eu peço para você contar o que você está achando do nosso passeio. Deixa aqui nos comentários e também comenta como é o shopping aí na sua cidade. Olha só aqui a área gourmet, que grande. E aqui é a parte da esteira. Por quê? Porque o Miller você consegue cruzar de um estacionamento para outro por meio dessas esteiras. A gente não vai nelas porque eu quero mostrar aqui, olha só. Esse casarão aqui atrás também que faz parte da história do shopping, da história de Curitiba. A gente pode fazer também um vídeo sobre ele em breve. Aqui é Matheus Leme, um trecho, um naco do teto do Miller, do Complexo Fabril. E como o estacionamento aqui não é suficiente para abrigar
todo o público que frequenta o shopping, eles acabaram ampliando para o outro lado da rua e ao invés de você ter que cruzar ali por baixo, ter que atravessar a rua, você pode ir por cima mesmo, claro, você pode atravessar por baixo também se você quiser, mas é muito mais seguro fazer por aqui. Olha só que lindo mais uma vez o casarão. Toda essa parte fica decorada para o Natal na época natalina, então a gente muito provavelmente esse ano vai mostrar os shoppings com as decorações natalinas, e o Miller obviamente não vai ficar de fora porque é muito bonito. Olha só. É um dos shoppings que eu acho também mais interessantes, assim. Ele faz parte da história de Curitiba, e quando você percebe essa história, não tem como você não ficar também encantado com ela e perceber que ele é muito mais do que um centro de compras. Ele é um espaço também aí de convivência e de resgate histórico. Olha ali o estacionamento. E aí, pessoal, o que vocês acharam do nosso episódio de hoje? Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente gostou de produzi-lo. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, fica o convite para que você se inscreva, para que você ative o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e, claro, já considera também ser membro do canal para que a gente continue criando conteúdos como esse, que a gente continue compartilhando e partilhando da nossa cidade com vocês. E você também aproveita e já compartilha esse vídeo com a sua família, com os seus amigos, porque também é uma forma de ajudar a gente a continuar criando esses conteúdos. Ventando bastante hoje, chegada aí de mais uma frente fria, mas nada que impeça a gente de partilhar com vocês a beleza, a história e a singularidade de Curitiba. Mais uma vez, o nosso muito obrigado a todo mundo que é membro, a todo mundo que compartilha e a todo mundo que comenta aqui no canal. E para a gente finalizar essa esquina importantíssima, a Nilo Peçanha, na verdade Inácio Lustosa, não sei de onde que eu tirei Nilo Peçanha, com a Cândido de Abreu. Ali também um casarão importante de Curitiba. Então, Inácio Lustosa com a Cândido de Abreu. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau e até lá!